Deus. Eu saúdo a amada igreja, no nome glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E hoje é dia de adorar a Deus, de louvar a Deus por essa oportunidade. E hoje, depois do almoço, eu dei um estudo bíblico a vocês. Glória a Deus. Nós costumamos fazer esse culto doméstico na nossa idioma, mas hoje eu senti de fazer no português. No nosso almoço não teve mistura, carne, mas depois do almoço, mas teve a palavra, né? Glória a Deus. Teve estudo bíblico. Amém. Hoje e agora é o nosso culto doméstico, né? E na oração inicial, e eu senti de pregar a mesma palavra, que eu já ensinei para vocês depois do almoço de hoje. Amém? Amém. No Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Vou ler somente um versículo, porque eu já tinha dado hoje para vocês um estudo bíblico, né? Glória Só a que Deus. eu senti hoje de novo de pregar para vocês, para que a palavra do Senhor possa habitar dentro dos seus corações. Amém? Amém. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 25. Diz assim: depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos Glória possa a Deus. iluminar pelo teu Santo Espírito Santo e possamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. Hoje é um dia de lamentações, um dia de luto, né? E onde muitos já partiram, mas nós ainda nos louvamos a Deus por permitir-nos estarmos de pé ainda. Hoje hoje tem alguns versículos na Bíblia que está sendo pregado muito hoje, devido a essa enfermidade, né? Salmos o número 91, verso 3, está sendo citado muito hoje em dia. Diz que o Senhor nos livrará do laço do laço passarineiros e da peste perniciosa. E versículo 10, que diz também do mesmo Salmo 91, que diz que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita. E tem outro versículo também no Salmo, está sendo pregado muito também. Salmo 23, verso 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Só que ele esquece, né? Ele esquece no Salmos 91, o versículo 1. O versículo 1, aleluia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele te livrará do laço do passarineiros e da peste perniciosa. Ele esquece o verso 1. É para aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Amém? É para aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Ele fala assim também, hoje está sempre ligado muito, verso 4 do Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele esquece também o verso 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor. Ele tem que ser o seu pastor. Ele tem que ser o seu pastor. E aqui diz no Gênesis 37, né, que eles, o verso 25 diz: depois ele assentaram-se a comer. A história de José, eu já dei um estudo bíblico sobre esse tema hoje para vocês, mas eu senti de novo hoje de pregar essa palavra para vocês, quando nós estávamos orando. Por quê? Tem uma história que diz, até mesmo vocês conhecem, os animais ruminantes. Os animais ruminantes, que são ovelhas, cabritos e boi, jumentas, são animais ruminantes. Eles comeram, se alimentaram no campo, a erva,
E depois que eles se deitaram, começaram a se ruminar. Ruminar, mexendo a boca, como se fosse ter comida na boca. Não, ele está ruminando a comida que ele já comeu. A palavra de Deus é do mesmo jeito. Nós precisamos ruminar a palavra do Senhor, Glória fazer a Deus. disseções na palavra do Senhor para que ela venha e faça morada dentro de nós. Mas quando nós temos aqui no capítulo 37 de Gênesis, vem falar de um jovem, do jovem José, que o pai dele, cujo nome é Jacó. Esse jovem, ele foi vendido, né, quando ele tinha 17 anos, muito moço. A Bíblia diz que este jovem, cujo pai era Jacó, e sua mãe era Raquel, a sua amada, a mulher que ele mais amava, a mulher de seus sonhos, a qual ele trabalhou 14 anos, lá com Labão. A Bíblia diz que Raquel, ele morreu no parto de Benjamim. Morreu no parto de Benjamim. E a Bíblia também diz que José era filho da velhice de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele amava muito a José, porque era filho da sua velhice. Era filho da sua mulher amada. Mas a Bíblia diz que um dia, que Jacó manda seus filhos apacentar as ovelhas. Lá em Siquém, no deserto de Siquém, ou no campo de Siquém. A Bíblia diz que a história diz que eles demorou muito. O pai percebe que ele demorou muito, fala: José, seus irmãos não forem em Siquém, apacentar as ovelhas, vem, eu vou te enviar lá para ver como eles estão, os rebanhos. Ele fala assim: eis-me aqui, papai, obediente. E o pai enviou ele aonde? Em Siquém. A Bíblia diz: este jovem, José, e andou errante pelo caminho, procurou seus irmãos, chegou em Siquém, não viu seus irmãos. Aleluia. O dever dele é voltar, falar assim para o pai: não achei os meninos, meus irmãos. Mas eis andou errante no caminho, no deserto, procurando os seus irmãos. Ele achou um homem e perguntou: você viu meus irmãos? Não, ele deixou aqui, ele estava aqui, já foi embora. E ele prosseguiu o caminho e achou ele no deserto de Dotã. Mas a Bíblia diz, certa feita, voltando nas histórias, teve uma vez que o pai mandou eles apacentando os rebanhos. Mas José trazia uma má fama deles para seu pai Jacó. Uma má fama. Então a Bíblia diz que quando José trouxe uma má fama deles para seu pai, Jacó notou que José era um filho obediente, um filho exemplar. Ele resolveu fazer uma túnica para José, de várias cores. Então, desde então, aí começou a invejar José. Mas certa feita, a Bíblia diz, e como eu já citei, e quando José vinha chegando a eles, e a história diz que ele viu José de longe e dizendo, a história é muito longa, já tinha dado um estudo bíblico para vocês hoje, e eu senti de pregar a palavra para vocês, para que a palavra do Senhor venha habitar dentro dos seus corações. A Bíblia diz que quando eles viam a José de longe, eles falam assim um para os outros, aí vem um sonhador mau. Aí vem um sonhador mau. Por que sonhador mau? Porque José já havia contado um sonho para eles. Glória a Deus. Dizendo lá nas montanhas, a gente estava atando molhos, eu vi que meus molhos ficou em pé e seus molhos, aleluia, rodearam e se inclinaram diante de meus olhos. Ele, na verdade, os seus irmãos, eles interpretavam, discerniam o sonho na hora, dizendo, tu deverás reinar sobre nós, tu há de dominar sobre nós. José é inocente e fala, não, calma aí, ainda tive outra visão. Eu vi que as 11 estrelas e a lua e o sol, aleluia, se inclinaram diante de mim. As 11 estrelas, que significa 11 filhos de Jacó, ou 11 tribos de Jacó. A Bíblia diz, eles levaram essa notícia a seus pais quando chegaram em casa. E a Bíblia diz até o pai, né, repreendeu ele. Mas cumpriu.
mas cumpriu. Glória a E quando Deus Deus. tem uma promessa na vida de uma pessoa ou de uma mulher, um homem de Deus, pode ter certeza, se você guarda a sua sensibilidade com Deus, você fica na obediência, a promessa ela vai se cumprir na sua vida. Glória Para a que você Deus. saiba que Deus está na sua vida. Queira o inimigo ou não, Glória a vai cumprir Deus. na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que chegou José a eles, conspiraram e tirou a túnica de José e lançou José numa cova. Quando ele lançou a José numa cova, a Bíblia diz que eles se assentaram, como nós lemos aqui, eles assentaram a comer pão, alegraram, né? Já jogou seus irmãos na cova. É muito triste. Eles conspiraram pelos seus próprios irmãos. E a Bíblia diz, depois eles foram embora. Mas a Bíblia diz, lá vinha uma companhia de midianitas e tirou José na cova. E na cova não tinha água, tirou José na cova. E depois vinha passando outra companhia, comitiva de ismaelitas. E vendeu a José por 20 moedas de pratas. A Bíblia diz que um deles, cujo nome era Judá, falasse para os seus irmãos, que proveita há e nós matamos nossos irmãos, que é a nossa carne, nossos irmãos. Vem, vamos tirar ele na cova e vendemos ele. A Bíblia diz, aí eles obedeceram à voz do Judá, votou Rubens. Presta atenção, já havia ensinado para vocês. Votou Rubens. Quando o Rubens chegou lá na cova, não achou José dentro da cova, ele ficou triste e rasgou a sua veste. Ele fala assim, agora que eu de fazer? Rubens, ele era primogênito. Rubens também teve uma má fama. Ele deitou com a concubina do seu pai. Subindo o leito do seu pai. A história é muito grande. E vou fazer somente um resumo para vocês aprenderem. A Bíblia diz, ele voltou para seus irmãos e falou assim, não achei o jovem na cova. E agora o que hemos de fazer? A Bíblia diz, a astúcia deles, sabe o que fizeram? Ele matou um cabrito e pegou a túnica de José e mergulhou no sangue do cabrito e levou a túnica para o pai. E fala, pai, achamos essa túnica no deserto, de quem é? O pai fala, eita, essa túnica de José. Essa túnica de José, meu filho. José ficou triste. Foi filho da sua velhice. Foi filho da sua velhice. E, na verdade, a história diz que José chegou lá no Egito. E eu quero que vocês entendam hoje o mistério que Deus tem conosco. Ela é grande. É inédito mistérios. No começo, o nosso número é o número de 3, eu já falei para vocês. Número de 3, que é um número bíblico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o número 4. Tem o João aqui, João Pedro, né? Abençoado. Glória a Deus. Número 4 agora também, que é o número 4 bíblico. 4 na fornalha de fogo. 4 na fornalha de fogo. A cruz de Jesus tinha 4 pontos, que são 4 pontos cardeais. Glória a Deus. O 4 evangelho, número profético. Deus tem promessa na nossa vida. Amém. Deus tem promessa, Deus nos vai abençoar. Mas para isso, nós precisamos habitar no esconderijo do Senhor. Para que nenhuma peste perniciosa venha sobre nós precisamos habitar no esconderijo do Senhor. Amém. E a sombra do Onipotente descansará. Descansará. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Nós temos que permanecer na verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O mal já não tem poder para nos tocar. O mal não tem poder para tocar um servo
uma serva de Deus. Aleluia. Porque o inimigo é o que? As trevas. Onde há luz, o inimigo vai embora. Por isso que se você está na luz e as trevas acham uma brecha em ti e te fazem entristecer, tem uma coisa errada. O homem e a mulher de Deus precisa ter a palavra. Glória a Precisa Deus. viver a palavra de você. Aleluia. Precisa confiar na palavra. Precisa viver na obediência. Precisa adorar Jesus na reverência e com muito temor. Precisa guardar os mandamentos do Senhor. Precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É por isso que Deus fala assim para Josué: ô Josué, agora meu servo Moisés é morto, né? Não acabou nada. Você vai dar continuidade. Mas vou querer que você me faça uma coisa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes meditar nele de dia e de noite. Ele vai te abençoar. Glória a Deus. E ele vai te conduzir aos seus caminhos prudentemente. O salmista também diz no Salmo 1. E assim, antes medita a lei do Senhor de dia e de noite. Ou Deus fala para Josué meditar de dia e de noite. E o salmista também relatou a mesma coisa. A importância de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém? A história diz que José foi vendido. José como escravo lá no Egito. A Bíblia diz que José se destacou entre os escravos. Eles queriam que os escravos, né, o líder que governava, aleluia, os seus escravos, queria que José dava a glória aos deuses dele, mas José não quis de maneira alguma. Mas ele bateu no José. José falou: não, eu não posso dar glória senão ao Deus de meus pais. O primeiro amor, não podia esquecer o primeiro amor, não podia esquecer o Deus que tirou do Egito, não podia esquecer o Deus que tirou do mundo, não podia esquecer o Deus que colocou você na luz. Por isso que Deus fala assim, para o povo Israel, o mandamento: não faça